Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11. Hoje nós vamos falar sobre a direção da preparação da Páscoa, a necessidade de estarmos preparados na Páscoa. Dentro da festa da Páscoa, nós temos que estar preparados. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11, dita 4 características que aquele que participa da Páscoa deve ter. Vamos lá? Amém? Êxodo 12, 11, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quais são as 4 características que todo aquele que faz a festa da Páscoa deve ter? Vamos lá, lê aí. Lombos cingidos. Podemos assentar. Bom, você sabe que a Páscoa é algo muito importante para os cristãos. Ela não é uma festa apenas judaica. Jesus, na sua eterna misericórdia, transformou a Páscoa dos judeus, que se comemorava a celebração da libertação do povo de Deus, dos egípcios, do cativeiro dos egípcios, à liberdade ao deserto. E o Senhor Jesus transformou essa festa numa festa maravilhosa que nós fazemos todo mês, a ceia do Senhor, onde nós celebramos o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a liberdade de deixarmos o mundo, deixarmos a escravidão do pecado e vivermos uma vida de santidade e de liberdade. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro da nossa Páscoa. E nós vamos viver a nossa Páscoa adequadamente. Páscoa, nós precisamos ressuscitar o sentido da Páscoa. Hoje, ultimamente, até os cristãos têm aderido e têm equivalido a Páscoa com o chocolate, com guloseimas, com doce. E a Páscoa é um período onde nós celebramos a nossa libertação, onde nós levantamos um memorial que somos livres para servirmos a Deus. E nós precisamos ressuscitar o significado da Páscoa. Amém? Bom, as indicações para que aquele que participa da Páscoa são 4 características. Primeiro, deve estar com seus lombos vestidos, deve estar trajado adequadamente. Quando nós falamos em vestes, nós lembramos muito das parábolas do Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinamentos aos seus. Quando ele dizia, por exemplo, a parábola dos convidados, quando um dos convidados não estava trajado dignamente, e ele olha e diz assim: amigo, o que você faz aqui? Você não está vestindo vestes nupciais. Então abordaram aquele convidado que havia entrado ali, mas não estava adequadamente vestido, e lançaram ele onde havia pranto e ranger de dentes. As vestes espirituais é muito importante para o cristão, porque ela significa a cobertura para a alma. Vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você vá comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vá lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eu quero falar sobre as nossas vestimentas e como é necessário que estejamos vestidos, porque estamos comendo a nossa Páscoa, estamos desfrutando da nossa Páscoa. A partir do dia em que você passou pelas águas do batismo e você decidiu servir a Cristo, a partir daquele momento você está em uma grande festa chamada Páscoa. Regularmente você tem se alimentado do pão, se alimentado do Cordeiro, se alimentado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você ainda está aqui, por isso que você está vivo, por isso que há esperança para você.
E o que significa nós estarmos trajados adequadamente para comermos a Páscoa? 1 Pedro 1,13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento. Aqui Pedro traz uma explicação que a nossa mente, o nosso entendimento deve estar coberto, deve estar protegido, deve estar vestido. Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro começa uma exortação para que as nossas mentes estejam cobertas. Nós vamos começar essa mensagem a falar sobre a necessidade de estarmos vestidos. Hoje, para você vir ao culto, você pegou a sua roupa e vestiu o seu corpo para cobri-lo, protegê-lo, livrá-lo da vergonha e tudo mais. Pedro traz-nos uma indicação onde a nossa mente deve estar vestida e protegida, para que a nossa mente não seja ameaçada por pensamentos vãos, por situações vãs, por emoções que nos tirem do prumo, nos tirem a sobriedade. A necessidade de você ter uma mente sóbria. O que significa ter uma mente sóbria? É você ter os seus pensamentos ligados com a palavra de Deus. Os seus pensamentos devem derivar-se da palavra de Deus. Não deve derivar-se das suas considerações, não devem ser pensamentos vãos, que são procedentes de qualquer idealização sua, plano particular, mas a sua mente coberta significa que a sua mente está totalmente ligada com a palavra de Deus, e com isso você é uma pessoa sóbria. Você não se deixa desviar-se, você não se deixa mover-se, você não se deixa esvair-se por qualquer sentido ou qualquer situação. E ele continua dizendo que nós devemos esperar na graça que em Jesus Cristo nos foi oferecida. E no versículo 14 ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Diga glória a Deus. Quando nós estamos vestidos apropriadamente para a Páscoa, nós não aceitamos sequer uma mancha, uma mácula em nossas vestimentas. Quando você está vestido com uma roupa e o ambiente que você está é um ambiente que possui uma penumbra ou é escuro, ninguém vai observar aquela manchinha na sua roupa. Mas se você estiver com uma mancha muito pequena e o ambiente que você estiver for muito claro, todas as pessoas vão enxergar a mancha. Diga: Jesus é a luz do mundo. O que nós precisamos entender e compreendermos é que estarmos vestidos adequadamente para a Páscoa é trazermos um viver santo, uma vida santa, um caminhar santo. Ele diz assim que nós não podemos nos conformar com as concupiscências, os desejos carnais, as inclinações carnais, que antes nós vivíamos nelas, antes nós desfrutávamos delas, antes eram elas que alimentavam as nossas almas. As concupiscências carnais que existiam em nós anteriormente, que nos seduziam e nos conduziam cada vez mais para longe de Deus, hoje é necessário que eu e você sejamos inconformados com cada inclinação, com cada pensamento, com cada erro, com cada falha, aonde você olha e você diz assim: mas espera um pouquinho, eu já era para estar produzindo algo melhor que isso. Eu já era para ter manifestado uma mudança, eu já era para estar frutificando, por tanto investimento que eu tenho recebido da parte de Deus. Então Pedro nos aconselha que nós sejamos inconformados, que nós olhemos para nós e digamos assim: meu Deus, mas eu vacilei nisso. Mas eu pequei, foi por causa disso que eu magoei o coração do meu Senhor. Foi por causa disso que eu manchei as minhas vestes, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Foi por causa dessa aflição que Cristo tão poderosamente veio resolver, que eu quase me desviei, que eu praguejei, que eu murmurei, que eu pensei coisas inúteis e vãs.
Nós precisamos trazer e trajar dentro de nós essa inconformidade com aquilo que antes era, que antes nos dominava, que antes estavam sobre nós. E nós precisamos portar-nos adequadamente, porque aquele que come a Páscoa deve ter as suas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. E ele continua dizendo assim, que eu e você não devemos nos conformar. Não se conforme com o pecado, não se conforme com a sua inclinação, não se conforme com a sua personalidade que muitas vezes te coloca em embaraço, sua personalidade que não exala a graça de Cristo, o poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo. Não se conforme com a sua personalidade que bate de frente com a palavra de Deus, que confronta com a palavra de Deus. Devemos buscar em Deus a mudança necessária para o nosso viver diário, para que estejamos cingidos e preparados para aquilo que ainda há de vir. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, diga glória a Deus. Lê essa parte para o seu irmão, dizendo para ele, você, sede, você... toda, sede você santo em toda a sua maneira de viver. Eu tenho que ser uma pessoa santa e você tem que ser uma pessoa santa. Nós temos que ser santos, porque esse é o objetivo do sacrifício de Cristo. Cristo não morreu na cruz para jogar um tecido ou uma peneira nos nossos pecados. Cristo morreu na cruz não só para o perdão dos nossos pecados, mas para nos levar a uma vida de santidade, a uma vida de compromisso, a que você e eu nos tornemos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Páscoa não é um ovo lindo de chocolate, Páscoa não é um almoço de domingo reunido com a família, Páscoa é a santidade daquele que é alcançado pelo sangue de Cristo, que tem a consciência do que foi feito, para que ele pudesse estar livre, para que ele pudesse dizer não ao pecado, para que ele não fosse mais refém de suas emoções, de suas concupiscências, para que ele tivesse a liberdade de dizer não, eu não vivo mais assim, não, eu não quero mais isso para mim, não há condenação mais para mim, e eu não preciso mais sentenciar a minha vida no sofrimento, na angústia e nas agruras desta vida, porque Cristo me libertou para que eu tivesse uma vida verdadeiramente em abundância. Diga glória a Deus. Assim como aquele que me chamou, para que Deus te chamou? Para viver uma vida de preparo, uma vida preparada. O porquê você ainda não morreu? Porque o seu preparo ainda não terminou. Porque ainda você não foi arrebatado? Porque ele ainda não terminou de preparar você. O seu preparo começou no ventre e vai terminar no seu último suspiro. Deus está trabalhando na sua vida por meio do Espírito, igreja, palavra, irmãos, seus erros, suas falhas, tudo para que você, da hora da sua concepção até a hora do seu último fôlego, você esteja preparado para a eternidade que ele comprou para você, para mim, porque ele disse, eu vou adiante de vocês e vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vou voltar e vou buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém? Essa preparação exige algumas atitudes de nossa parte. Por exemplo, eu tenho que estar vestida para que quando Cristo me encontre, não me ache nua, não te ache nu. Porque a nudez, o que é a despreparo? A nudez é a impossibilidade de estarmos nas bodas do Cordeiro. E Deus me chamou para quê? Ele te chamou para quê? Para vivermos uma vida de santidade. E ele diz assim no versículo 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje nós temos vivido um tempo muito difícil no Evangelho. O Evangelho trocou a sua principal característica. Não foi o Evangelho, os homens mudaram. Santidade por prosperidade. Sinônimo de Evangelho hoje é prosperidade, sendo que prosperidade é resultado. Bênção, solução é resultado. Santidade é causa. Nós fomos chamados para ser santos. Você foi chamado para viver uma vida de santidade, para ter uma mente abençoada, um coração abençoado onde Deus habita.
Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você é um peregrino e eu sou um peregrino. A minha nação não é essa, a minha terra não é essa, a sua terra não é essa, a sua nação não é essa. Pedro diz assim: eu invoco por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga. O que eu tenho que fazer? Durante o tempo, eu não sei quantos anos eu vou viver aqui, você não sabe quantos anos você vai viver. Isso é chamado o tempo da sua peregrinação. Então, na demanda desse tempo, você tem que viver com temor, você tem que viver em temor, porque Deus vai julgar sem acepção. Às vezes você sofre algum tipo de acepção. Por você ser uma pessoa rica, ou ter um sobrenome bom, ou ser inteligente, ou ter alguma graduação. Então você sofre algum tipo de acepção. Alguém te trata com dedos, o outro te trata de uma maneira, mas Deus julga sem acepção. Ele julga sem acepção. Então Pedro aconselha, dizendo que neste tempo de peregrinação, onde nós estamos aqui, que nós chamamos por Pai, aquele que não faz acepção de pessoas, nós devemos entender que temos que viver uma vida com temor, em temor. O que é temor? O que é temor para mim? O que é temor para você? Senão, você ter uma alma comedida, limitada, educada, disciplinada, com limites. Quando é que você percebe uma pessoa, quando ela tem temor? Ela é cativa, ela é escrava de seu dono. Nós fomos chamados para ter uma mente escrava, um coração escravo, onde Cristo é o Senhor. Quem tem temor é Deus que manda. Quem tem temor é Cristo que ordena, é Cristo quem governa. Quando é que você percebe um cristão? Quando ele está isento e zerado de temor. Ele dá vazão ao que ele sente. Ele sente mágoa, daqui a pouco está com raiva, com ódio, com ira. Ele dá vazão àquilo que ele sente. O temor, o que ele faz? Ele dá o quê? Ele faz você ser comedido. Ele faz com que você seja totalmente subtraído. E aí você diz que tu cresças e que eu diminua. Que tu cresças e que eu diminua. Quando você sente coisas que são adversas à palavra, você olha e diz que a tua palavra cresça e que os meus sentimentos diminuam. Isso é temor. Quando você quer e deseja alguma coisa, você olha para Deus e diz assim: o que eu quero diminua, e o que o teu desejo, Senhor, a tua vontade cresça. Isso é temor. É a limitação. Você coloca a sua limitação no seu eu e dá amplitude e vazão geral para Deus. E é Deus quem governa, é Deus quem manda. E ele diz: no tempo da peregrinação, vocês precisam entender que aquele que vai julgar a sua voz, a sua palavra, suas ações, segundo o seu coração, segundo os mistérios do seu coração, andar em temor com aquele que você vai passar por ele para ser julgado. Versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, qual o seu valor? Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aqui Pedro fala uma coisa muito interessante, quero falar agora com respeito aos judeus. Os judeus receberam a tradição dos pais, assim como o nosso país recebeu a tradição do catolicismo. Eu sei que você já deve ter ouvido alguém dizer assim: mas meu bisavô foi católico, minha avó foi católica, minha mãe foi católica, e eu sou católico. Então você é católico por causa que ou fulano era espírita, eu sou espírita porque eu não posso decepcionar meu pai, meu avô. Jesus Cristo nos resgata da vossa vã maneira de viver, do qual recebemos os nossos pais. Não interessa se seu pai foi para o inferno, sua mãe foi para o inferno, ou sua mãe foi uma pessoa idólatra, e aí ela perdeu a vida dela e perdeu a oportunidade dela. A questão agora é a oportunidade que você está tendo diante de Deus. É sobre isso aqui que Pedro está falando. Nós recebemos uma herança vã, inútil, de religião. Cristo nos resgatou da vã maneira de viver para que nós vivamos para Deus, vivamos no Senhor. E ele diz bem assim: sabendo que Jesus nos comprou não com preço de ouro e de prata, ele nos comprou pelo seu sangue. A morte dele foi quem pagou a nossa redenção.
Se fosse preço de prata ou ouro, Satanás podia ajuntar um montante neste mundo de ouro e prata, dizer: Senhor, está aqui, ó, o dobro com juro, correção monetária pela vida desse aqui. Tá, vamos pensar nessa absurda possibilidade. Mas como esse foi o sangue de Cristo vertido na cruz, que me deu a oportunidade de me assentar e participar dessa Páscoa eterna. Diga glória a Deus. A sua Páscoa é eterna. Ela começou no dia em que você disse: sim, eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ela vai durar a eternidade. A sua Páscoa é eterna. E ela se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Pedro diz no versículo 19: não foi com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus que nós estamos nessa dispensação da graça de Cristo. Versículo 21. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Aí você diz assim: esse versículo 22 caiu de paraquedas. O que tem esse versículo 22 com o contexto? Tem tudo. Uma pessoa que tem as vestes limpas, consagradas, uma vida santa diante de Deus, uma pessoa que tem uma vida comprometida diante do Senhor, uma pessoa que é lavada pelo sangue do Cordeiro, ela ama o próximo. E não é um amor fingido, não. O que é um amor fingido? É um amor de interesse, é um amor de valores, é um amor correspondente. Esse é o amor fingido, mas o amor verdadeiro é aquele que não se ufana, não se ensoberbece, não trata com leviandade, não inveja. Esse é o amor verdadeiro. Você ama o seu próximo. Então a Páscoa significa a comunhão também que nós temos com os nossos irmãos, a importância de nós amarmos uns aos outros. E ele continua dizendo assim no versículo 23: povos gerados não de semente corruptível, glória a Deus, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz, aleluia, que permanece para sempre. Amém. Você está sendo gerado de novo pela palavra de Deus. Cada palavra que você ouve, cada culto que você participa, é uma formação que Deus trabalha em você. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Diga glória a Deus. Pedro faz aqui uma explicação sobre a necessidade de nós estarmos comprometidos com as vestimentas, com a nossa mente cingida, coberta, com o nosso corpo lavado pela água da palavra. Aqui Pedro faz. Agora, eu quero falar sobre a segunda recomendação do Senhor aos judeus. Qual era? Primeira, vestes. Segunda, sapato nos pés. A maioria das festas dos judeus, eles tiravam seus sapatos. A maioria delas. Por exemplo, quando Jesus estava na mesa, tomando a refeição ali, e veio aquela mulher ungir os pés de Jesus, ele estava de sapato ou estava descalço? Em João 12. Descalço. Ele olha e diz assim para Simão: Simão, eu cheguei aqui e você não me deu água para lavar os pés. E essa aqui não tem cessado de chorar sobre os meus pés e beijá-los. As refeições dos judeus, a maioria delas, quando o anjo aparece a Abraão, Abraão também recomenda tirar os sapatos, descansar e tal. Bom, a questão é, por que a Páscoa era feito calçado? Por que a Páscoa você tem que estar calçado? Lembra que Páscoa é preparação. Você tem que estar preparado. Existem muitos de nós, Paulo fala sobre a armadura espiritual em Efésios,
E ele fala sobre as sandálias do Evangelho da Paz. A necessidade, na Páscoa, de você estar calçado. A necessidade de você estar preparado para as suas jornadas. Existem inúmeras jornadas, existiram jornadas para o judeu, existe jornada para você. Por exemplo, existe jornada para você que significa, está lá a plaquinha dela, vale. Outra jornada para você está escrito provação, deserto, tentação. São jornadas na nossa vida que nós vivemos, aflições humanas. A questão é, se eu estou descalço, eu vou tropeçar, meus pés vão ficar machucados, eu vou ter problemas, meus pés vão ficar inchados, meus pés vão ficar à mercê, vão ficar acessível à situação da qual eu caminho. Tá, meu coração está bem, minha mente está bem, eu estou bem, estou centrado, estou equilibrado, só que eu estou descalço. Eu não tenho preparação na jornada, eu não tenho preparação nos pés. O quanto você tem visto de cristãos que pensam estar preparados, mas não tem uma preparação nos pés. O salmista Davi dizia, Senhor, me dá pés como de corça, para que eu possa correr, para que eu possa ir até a fonte de águas vivas. Me dá pés de corça. Por diversas vezes ele dizia assim, o Senhor me faz correr sobre as minhas alturas. A necessidade de nós termos sapatos nos pés, e eu não estou falando no literal, você sabe disso. Eu estou falando de você estar com o seu andar protegido e garantido, para que você não seja um fraco, para que você não titubeie, para que você não fique esperando que um te ajude, que outro tenha misericórdia, que um te enxergue, que o outro te resgate. Quando Deus nos habilita e nos capacita a passarmos por situações, você passa andando e firme, e se precisar correr, você corre. Mas o que hoje muitas vezes nós temos visto, são cristãos passando por situações adversas, parando à beira do caminho, porque não tem suporte na caminhada, porque não tem andar, não estão preparados de uma maneira necessária para continuar a jornada. Ficam trôpegos. Ficam com seus pés inchados, machucados, não querem continuar a jornada, estão cansados, desgastados. E aí, meu irmão? Você já teve um sapato que te machucasse? Você estava com energia no corpo, mas você não conseguia andar direito. Aquela bolha enorme no seu pé, e você mancava. Seu corpo inteiro manquejou por causa de uma bolha. E sua vida inteira manqueja porque falta preparo para os seus pés. A necessidade de nós estarmos preparados para situações que estão sobre nós. Aí o salmista fala um versículo interessante que toda criança pitica sabe. Lâmpada e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, o Evangelho da Paz, é que calça os seus pés, é que capacita os seus pés para que encare qualquer jornada, porque infelizmente nós ainda não estamos no céu. Infelizmente nós ainda não estamos no paraíso. E aqui diz o profeta Isaías, a terra murcha. Diz Deus a Adão, a terra produzirá espinhos e abrolhos, porque é amaldiçoada. Então aqui tem muito espinho, aqui tem muito abrolho, aqui tem muito enrosco. E se você não estiver devidamente calçado, você não vai terminar a sua jornada, como muitos não têm terminado, e ficado à beira do caminho, reclamando da sorte, reclamando desse, daquele outro. Por quê? Porque o que calça os seus pés é a palavra. É ela que ilumina os seus passos. É ela que dá luz à sua jornada. É ela que habilita e capacita a sua caminhada. Seja vale, seja deserto, seja tribulação, seja aflição. Você tem uma jornada. Você tem, meu irmão, um caminhar. Você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem retrocede. Você continua em frente, porque os seus sapatos te capacitam isso.
Palavra de Deus, diga glória a Deus. Bom, eles tinham que estar calçados. Terceira indicação e recomendação. Qual era? Cajado na mão. Você sabe para que servia o cajado naquela época? O cajado servia para ajudar na idade. Quando a pessoa estava um pouco mais idosa, ela dividia um pouco com o cajado o peso do corpo e ajudava ela na caminhada. O cajado servia como um objeto de proteção, porque na época os animais, as feras haviam, né? Não era como hoje, nessa civilização que nós estamos vivendo. Então, na jornada deles, eles enfrentavam muita ameaça e o cajado servia para espantar esses animais ferozes. E eu quero perguntar uma coisa para você. O que hoje seria o seu cajado? O seu bordão? Hã? O que seria o seu bordão hoje? Aquilo que você tem que ter à mão e não soltar de maneira alguma, que te faz com que você haja, faz com que você busque, faz com que você lute pela sua defesa. Você já percebeu quantos crentes não lutam pela própria defesa? Não tem cajado, não tem bordão. Eles observam o mal vir e eles não fazem nada. Não tomam uma atitude. Estão sendo defraudados, totalmente inertes. Estão sendo destruídos, ficam comparados àquilo que o salmista diz. Aquele que odeia a própria alma, ouve maldições e não denuncia. Ele simplesmente não tem bordão, não tem cajado. Ele não tem condição de dizer, ó, pera um pouquinho, eu sou cristão e não escravo do mal. Ele não consegue se posicionar em uma situação. Aquela situação o mantém cativo e escravo. Aí você olha para ele e você diz assim, escuta, mas é só você ir, é só você fazer. Mas eu não consigo, é mais forte que eu, não tem cajado, não tem bordão. Ele não consegue usar os instrumentos que tem dado, que Deus tem dado para defender-se. Você se defende, meu irmão? Porque tem gente que fica olhando para o céu e esperando que Deus defenda ele de tudo. Deus só te defende do que você não é capaz de se defender. Fala isso para o teu irmão. Aquilo que você tem condições de se defender. Eu vi mesmo aquela mulher dando de cima do meu marido, mas eu achei que o Senhor ia enviar um anjo, ia barrar ela, não enviou o anjo. Aí os dois... Espera um pouquinho. Então quer dizer que porque eu me converti, eu tenho que esperar um anjo vir pôr comida na minha boca, eu tenho que esperar um anjo vir me dar banho, só faz aquilo que eu ainda não tenho condições de fazer. O que você tem condições de fazer, você tem que fazer. E você tem que ter um tino de autodefesa. Espera aí, essa pessoa está passando do limite. Essa pessoa está aproveitando. Essa situação está passando do limite. Espera um pouquinho. Eu estou percebendo que eu estou perdendo a minha força, perdendo o ânimo por causa da situação. Isso não pode continuar assim. Você tem bordão? Pergunta para o seu irmão, você tem bordão? Porque tem gente que é burdoado. Ele não tem bordão, ele é burdoado. Ele não tem bordão. Boca aberta. Aí... Cadê Deus na minha vida? Boca aberta. Onde é que está Deus? Cadê o Espírito Santo? Todo mundo vai muito bem. Só você que está mal. Porque você não tem um posicionamento. Porque Páscoa é isso. É você fazer uso do sangue de Cristo e preservar aquilo que Cristo já fez. Porque senão vai ficar aquele refez. O que Jesus fez, você tem que manter. É ou não é? Aí senão você fica, volta para dar banho de novo, fica esse banho até desbotar. Deus fez
Protege o que Deus fez. Espera um pouquinho, a alegria foi Deus que me deu. Usa o bordão, você não vai tirar minha alegria não. A paz foi Deus que me deu, ela é guardiã dos meus sentimentos. Usa o bordão, usa o seu bordão. Usa o cajado que ele pôs na sua mão. Isso é Páscoa, é a preparação da Páscoa. Aí esses crentes bobão, com a boca aberta, que o diabo deita e rola, faz e acontece, e eles acham que isso é humildade, eles acham que tem uma vida piedosa, só porque eles sofrem muito. Quem diz que o povo que sofre é o que vai para o céu? Sofrimento que leva a mudança, a transformação, é aqueles que Deus envia, não aqueles que o diabo assola a sua vida. O sofrimento que Deus dá é o que purifica, transforma, inunda, que vai ser a mensagem de domingo de manhã. Vou explicar o que é provação. Então a questão que nós precisamos entender é que o bordão o que é? Ele afugenta os animais, ele afugenta os males que você tem ao seu redor. E você tem que usar o bordão, porque senão, meu irmão, Deus faz uma obra, o diabo faz 3. Deus te dá alegria, o diabo além de tirar a alegria, a paz e o ânimo. Você fica caidaço lá, e aí, como é que faz? Outra característica do bordão é apoio. Pergunta para o seu irmão, você tem apoio? Aí eu tenho, sabe, quando eu não estou bem, não que eu fale abertamente, mas eu pego o telefone e ligo assim para aquele irmão, ou aquela irmã. Ô irmão, tudo bem, tudo bem. Fico esperando um apoio, uma palavra. O Senhor, revela para esse teu irmão, o teu filho, meu irmão, que eu não estou bem. Aí, irmão? Estou bem, irmão, eu sei. Dando dica. Me apoia aí, irmão. Vai. O Senhor revela, o Espírito Santo, revela para ele que eu estou mal, revela para ele o que eu preciso ouvir. Você tem apoio, meu irmão? De você olhar no espelho e falar assim para você, toma vergonha na cara. Levanta, apruma. De você olhar para a sua alma como Davi fazia. O que Davi fazia? Minha alma espera em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Você tem que ter auto-apoio. Tem gente que ele só tem apoio quando o irmão olha para ele assim, meu irmão, não fica assim não, Deus é contigo. Você já não sabe que Deus é contigo? Está escrito na Bíblia. Você precisa que alguém fale para você. O que é ter bordão? É você ter um auto-apoio inserido dentro de você, e você olhar para a sua alma e dizer, espera um pouquinho, você está desanimada, agora você está depressiva, daqui a pouco você está aí oprimido, já está virando demônio, espera um pouquinho. Não, auto-apoio. O bordão que é? Você tem que ter apoio. Não estou com vontade na igreja hoje. Senhor, faz alguém... Espera um pouquinho. Faz alguém ligar para mim, Senhor, para eu poder ter coragem de ir na igreja. Irmão, toma vergonha. Por que eu não quero ir na igreja? Por que eu estou com preguiça? Diabo, você quer me afastar do culto, me afastar da presença? Meu irmão, você tem que ter auto-apoio. O bordão, você tem a Páscoa, a preparação dela é que você tem que ter auto-apoio. Senão, meu irmão, ninguém aguenta. Quem aguenta a gente cansada e sobrecarregada perto dele, que chama, vem, é só Jesus. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Você fala uma vez, você fala 2 vezes, aí daqui a pouco o irmão vai estar fugindo do você. Porque você nunca está bem, você parece balão de ar, murcha. Auto-apoio, bordão. Levanta de manhã e fala, esse dia vai ser maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Aconteceu, eu falei que o dia ia ser maravilhoso, é o primeiro problema. Para acontecer maravilha tem que ter problema. Tem problema de Senhor, manifesta a tua maravilha aqui agora. Auto-apoio, bordão, ajuda. Aí fica esperando que um olha, que o outro liga, que o outro fala. Isso aí é para gente nova convertida, não é não? Hoje em dia os novos convertidos estão passando a perna nos crentes velhos. É ou não é? Hoje o novo convertido, ele que apoia, ele que ajuda, e os velhos estão lá, dá uma empurradinha em mim aí, parecendo aqueles carros na subida que não vai de jeito nenhum. Dá uma empurradinha, você dá uma empurradinha. Não, meu irmão, você tem que ter auto-apoio, você tem que ter o bordão. Isso é a preparação da Páscoa. Vestimenta, sapato para caminhar na jornada, senão você vai ficar à beira do caminho. E bordão na mão para afugentar os males, para ter apoio.
Você sabia que chega uma época da vida de quem não tem bordão, que Deus seca todos os apoios que ele tem? Secou, zerou. Aí ele fala, ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim, ninguém sente minha falta. Deus secou os apoios. Vão aprender a caminhar agora, vai aprender a caminhar, vai aprender a usar o bordão. E o bordão também serve para quê? Para dividir o peso. Amém? Quando você está sobrecarregado, você divide o peso. Quando você está cansado, você divide o peso. Você não sai xingando, você não sai blasfemando. O que você faz? Você divide o peso. Você fala, ô Senhor, me ajuda, me suporta, me banca, me respalda. Qual é a última característica? Hoje em dia a instrução é comer bem devagar, né? Pode comer devagar, faz muito bem, não engorda. O estômago agradece, só que a Páscoa, para comê-la, você tem que ter pressa. Coma apressadamente. Você é uma pessoa apressada? Tem pressa? Eu tenho pressa, pastor, para ser abençoado. Não tenho uma pressa para ser abençoado. A mesma pressa que você tem para abençoado é a mesma pressa que você tem para abandonar o pecado? Ah, então tá bem, então você vai ser abençoado logo. Nós somos letárgicos para abandonar o pecado, letárgicos para mudar, 0 por hora. E quando não volta para trás ainda, hein? Erra a mão e dá ré. Agora, para abençoar, pressa. Para receber, pressa. Agora, por que a indicação da Páscoa tem que ter pressa? Você tem que ter pressa, porque você vai envelhecer. E cabeça, a pessoa assim vai ficando velha, vai ficando difícil. Vai ou não vai ficando? A sua minha está difícil. Não tem mais aquela agilidade, é canetinha na mão e agendinha anotando, para não esquecer. Quando era novinho, lembrava tudo, hein? Ó, pá, e tudo. E aí a idade vai chegando, aí vai usando caneta na mão e papelzinho. Não tem um papelzinho aqui, outro papelzinho ali, outro papelzinho aqui, senão esquece. O médico liga marcando o exame, você anota lá, senão você esquece. A idade chegou, bem-vindo à idade, né? Agora, por que eu cheguei mesmo nesse negócio de mente? Já esqueci. Brincadeira. Agora, a questão que nós temos que entender é que a idade vai chegando. E eu tenho que ter pressa para melhorar, para mudar. Por que um cristão, quando ele se converte, uma criança, um exemplo, uma criança quando está na igreja, ela é muito mais fácil de ser formada do que uma pessoa que já vem com seus 30. Por que uma pessoa que vem aos 14, aos 12, é muito mais fácil do que aqueles que vêm aos 30? Por que uma pessoa que vem com 20, com 30, é muito mais fácil do que vem aos 60? Tem gente que vem aos 50, que ainda fala Nossa Senhora, faz nome do Pai. Nossa Senhora, pastor, aí você tem que ficar quieto, meu irmão, porque tem 60, 70 anos. O que você vai fazer? Põe a santa para discipular, mas não adianta. Daqui a pouco até a santa está falando Nossa Senhora também, duvidar. Então, quer dizer, não adianta. Você tem aquela coisinha ali, pouquinha, mirradinha, já dá graças a Deus. Agora o novo, aguenta o tranco. O novo, você fala, irmão, para de falar Nossa Senhora. Que é isso? Então é Nosso Senhor, Nossa Senhor. Ai, Nossa Senhor. Já vi isso também. Você entendeu? Então, quer dizer... A pessoa, você tem que ter pressa porque o tempo vai passando. E depois você não vai aguentando mais. Então você tem que ter pressa para abandonar esse pecado. Pressa para mudar a sua mente, para mudar a sua personalidade. Comer a Páscoa, a necessidade de termos pressa. Por quê? Porque Jesus está por vir e eu tenho que ter pressa para melhorar. Pressa para mudar. Pressa para me tornar uma nova criatura. Pressa. Eu preciso ter pressa, eu não posso ficar nessa vagarosidade que o diabo quer, não, deixa para lá, não, outro apelo, não, outro culto, não, ano que vem, daqui 5 anos, está lá o irmãozinho, com problema cobiçoso e na adultério, o diabo fala, fica em paz, assim diz eu, teu Senhor, daqui 10 anos você não vai ter mais problema.
com essa área, ele está com 50 e pouco, 60 e pouco, ele não vai ter mais problema mesmo não, né? Não é? Os libido caiu tudo, não vai ter mais problema não. Então ele fica naquela que, vamos deixar. Mas e nesse entre meio, como é que pode? Não pode. Então nós temos que ter pressa para mudança, pressa para melhorar, pressa para transformar, para sermos uma nova criatura. Diga glória a Deus. Diga, essa é a preparação da Páscoa. Vestimenta, pés calçados. Diga o terceiro. E o quarto? Amém? Feche os seus olhos.